Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para mais uma aula extra que, conforme as atividades foram sendo entregues, a gente teve relatos de alguns alunos que tiveram problema na gravação de tela do OBS Studio. Antes de eu falar desse problema na gravação de tela, eu quero mostrar algumas funcionalidadezinhas que a gente acabou não mostrando para vocês durante as aulas e que eu vi que podem ser úteis para vocês, que conforme vocês foram entregando as atividades, a gente foi percebendo que não ficou totalmente certinho e tal. Então eu vou mostrar para vocês agora, para que vocês saibam todas e tenham uma experiência melhor com o OBS Studio. A primeira delas, eu estou aqui no meu OBS, estou capturando minha tela. E aí, digamos que eu tenha uma fonte de texto, por exemplo. Texto. Aí aqui o meu texto é um Olá, alunos. Ok? Então, ok. Tá aqui minha fonte de texto, ela está aparecendo aqui em cima. Eu vou colocar aqui para ficar melhorzinho. Tá aqui minha fonte. Ah, Daí ela aparece em cima da minha fonte de captura de tela. Mas digamos que essa fonte de texto eu tenha adicionado antes da minha fonte de captura de tela. Então ela estaria assim. Percebem que como aqui assim, aqui nas minhas fontes, a minha captura de tela está em cima da fonte de texto. Então ela sobrepõe e a fonte de texto ela não aparece mais. O quadradinho da fonte de texto ele aparece aqui, ó, que é a minha fonte, mas a fonte não aparece. Por quê? Porque ela está embaixo da captura de tela. Então eu não lembro se a gente chegou a comentar isso em alguma aula, mas a ideia é que assim, como uma fonte ela sobrepõe a outra, eu posso mover as fontes uma para cima da outra. Então, por exemplo, eu estou com a minha captura de tela em cima. Se eu quiser que o meu texto apareça, eu venho aqui na captura de tela e movo ela para baixo. E aí meu texto volta a aparecer, porque ele vai estar sobre a minha captura de tela, ok? E isso funciona também para quando a gente quiser adicionar nossa câmera num cantinho. Se ela ficar, digamos que a câmera seja o texto aqui, ó, se ela ficar abaixo da minha captura de tela, ou de janela, enfim, a câmera não vai aparecer. Então a ideia é que vocês movam as suas fontes de acordo que todas apareçam de forma correta, para que uma não fique atrapalhando a outra em cima, ok? Outra coisa que eu vi que aconteceu com alguns alunos, não foram muitos, mas eu vi que alguns aconteceu, é que às vezes estava capturando a tela. Eu vou até apagar essa fonte de texto aqui, ó, clicando no menos ele apaga. Eu estou com a minha fonte de tela e às vezes os alunos gravavam e ela ficava tipo assim, ó, não ficava completamente inteira no OBS. Ficava redimensionando um pouquinho para cá ou um pouquinho para fora também, entende? A ideia é que ela fique sempre certinha no quadradinho do OBS. Então esse quadradinho de fora preto aqui. Para que a gente tenha ela perfeita, sem nenhum problema, é só a gente clicar com o botão direito aqui, vai abrir esse monte de configurações. Muitas são configurações que não são importantes, mas aí tem essa parte de transformar aqui, ó. Nessa parte de transformar, quando a gente passa com o mouse em cima, vai abrir esse outro menuzinho e aí a gente tem essa opção, ajustar a tela. Se a gente clicar aqui, a nossa fonte ela vai ficar completamente ajustadinha na tela. Isso funciona mais para as fontes de captura de tela, porque, por exemplo, se eu tiver uma fonte de texto aqui, por exemplo, deixa eu escrever aqui um olá, tem minha fonte de texto, e se eu vier colocar para transformar aqui, ó, ela vai ficar completamente grande. Entendem? Entendem? Então, essa para isso não é interessante a gente ajustar a tela. Mas para a fonte de captura de tela, é interessante que ela fique completamente no nosso OBS, ok? Bom, então agora eu vou falar para vocês sobre o problema que alguns alunos tiveram com o OBS. O problema que eles tiveram é que uh, o OBS ele não consegue capturar a sua tela. Então, quando a gente vem e adiciona uma captura de tela, o OBS ele não reconhece a sua tela. Aqui quando a gente adiciona a fonte, tem esse olhinho que se a gente clicar, vai ficar a tela preta. Eu acho que nenhum dos alunos teve esse problema do olhinho, então, mas se caso você tenha tido esse problema, da sua tela tá preta, e esse olhinho tiver com essa barrinha em cima, você clica nele
que ele vai voltar a pegar a sua tela. Essa barrinha aqui é só para você deixar tipo, a sua fonte inativa. Mas eu acredito que não tenha esse problema com nenhum aluno. E então, quais são os possíveis problemas? O OBS ele tem um problema de compatibilidade quando, por exemplo, o aluno tem um computador ou um notebook e nesse computador o processador tem uma placa de gráfico integrada nele e além do processador o computador ele tem uma placa de vídeo. Então, às vezes pode dar problema de compatibilidade do OBS entre a placa integrada e a placa de vídeo. Para isso, quais são as opções que a gente tem para resolver? Eu pesquisei bastante na internet, tem vários vídeos sobre isso, só que nenhuma das opções de resolução ela funciona perfeitamente, então não é certo que para você ela vai solucionar seu problema. Mas eu vou dar algumas opções aqui para que vocês tentem, se funcionar, beleza? Se não funcionar, a gente vai tentando as outras até tentar solucionar. Se não solucionar, no final do vídeo eu vou mostrar uma outra ferramenta do próprio Windows para gravação de telas para que vocês tenham pelo menos uma opção para poder gravar a sua tela. Lembrando que essa parte de problema do OBS Studio não é para todos, é só para quem teve o problema da tela preta. Problema de, por exemplo, ficar assim quando você adiciona uma captura de tela, ok? Primeiramente, uma das primeiras soluções. Às vezes, o OBS, ele, quando você adiciona a captura de tela, ela não fica assim, ela fica só um pontinho vermelho aqui no cantinho. Entende? Se você adicionou uma captura de tela e ele ficou nesse formato com esse pontinho vermelho aqui, aí você vem naquela opção que eu mostrei antes. Você clica aqui com o botão direito, transformar e ajustar a tela, que daí ele vai ajustar completamente. Se não for isso, que pode ser outro problema, eu vou dar três possibilidades para resolver. Não é certo que vai resolver, mas eu vou tentar ajudar vocês. Então, você vem aqui na sua tela inicial, a primeira possibilidade para resolver. Você clica com o botão direito e vai em configurações de exibição. Quando ele abrir aqui, eu vou maximizar. Você vai aparecer essa configuração de vídeo. E você vem aqui em configurações de elementos gráficos. Lembrando que essas opções é para quem tem o Windows 10, então eu não vi esse problema em outro, por exemplo, Windows 7 ou outro sistema, mas para o Windows 10. Quando você achar essa tela aqui, aqui vai estar vazio, não vai ter esses programas, e você clica aqui em procurar. Clicando em procurar, vai estar provavelmente na sua tela inicial de área de trabalho. E aí você vai ter que achar a pasta onde o seu OBS Studio está instalado. Para achar isso, você tem que vir na pastinha onde o seu Windows está instalado. Então, vai ter uma pastinha aqui, ou C2 pontos, ou Acer, dependendo do seu computador, ó, claro. Mas vai ter um símbolozinho do Windows no lado. Você clica nela e aí vai aparecer esse conjunto de pastas. E a pasta importante que a gente quer abrir é a pasta de arquivos de programas. Abrindo aqui, a gente vai ter que procurar pela pasta onde o OBS Studio está instalado. Então você desce e aí vai ter essa pastinha aqui, OBS Studio. Você abre ela, abre também a pasta bin, aqui, abre essa pasta. E aí, você tem que saber se o seu Windows ele é de 64 bits ou 32 bits. A maioria dos Windows hoje, dos computadores, eles são de 64 bits, então vai ter somente essa pastinha. Você abre ela aqui e aí vai aparecer aqui, ó, OBS 64. Você clica nele, seleciona ele e coloca em adicionar. Adicionando ele, ele vai aparecer aqui nessa tela e você vem no botão de opções. E aí você tem essas três opções, que é permitir que o Windows decida. Então, aqui nesse momento você vai escolher a preferência de gráficos para o seu OBS Studio. Então, você tem a opção para permitir que o Windows decida se ele vai utilizar os gráficos integrados do seu processador ou a sua placa de vídeo. Lembrando que se o seu computador não tiver uma placa de vídeo, essa opção de solução não serve para você. Somente se você tiver um computador com gráficos integrados no processador e uma placa de vídeo. Aí, a opção que você deve escolher é, primeiramente, economia de energia. E coloque em salvar. Feito isso, você pode fechar aqui
e você vai ter que, se o seu OBS estiver aberto, você fecha ele, fecha e abre de novo. Abrindo de novo, provavelmente vai estar a tela preta ainda. Se você tiver uma fonte de captura de tela, você apaga ela e adiciona ela de novo. Se funcionar, se começar a aparecer sua tela gravando aqui, perfeito. Seu problema foi solucionado. Se não aparecer, você pode vir fazer na mesma configuração. Abre aqui, configuração de exibição, configurações de elementos gráficos. Aí já vai ter o seu OBS aqui. Você vai em opções de novo, coloca a prova de desempenho e faz aquele mesmo processo de fechar o OBS, abrir de novo. Se tiver a fonte de captura de tela, você deleta ela e cria uma nova. Porque, o que acontece é que para alguns computadores essa opção de economia de energia funciona e para outros a opção de alto desempenho, que é utilizando a placa de vídeo, funciona também. Então você tem que ver qual que vai funcionar para você. Se nenhuma das duas funcionar, a gente vai para a próxima opção. Você pode fechar aqui. E aqui na sua área de trabalho, você vai vir aqui embaixo na barra de tarefas. Lembrando que essa também é uma opção para quem tem uma placa de vídeo e gráfico integrado. Então você clica aqui e se a sua placa de vídeo for NVIDIA, então vai ter essa opçãozinha aqui, definições da NVIDIA. Você clica com o botão direito e vem em painel de controle da NVIDIA. Ele vai abrir, vai demorar um pouquinho para abrir, é um aplicativozinho pesado. Assim que abrir, vai estar nessa opção de gerenciar as configurações 3D. Aí aqui nessa telinha, você vem em configurações do programa. Aqui é uma parte importante, porque inicialmente não vai ter essa opção aqui, OBS Studio. Ela vai estar vazia. E aí você tem que vir em adicionar e selecionar o seu OBS Studio, o seu aplicativo do OBS, e clicar aqui em adicionar programa selecionado. Ok? Aí ele vai aparecer aqui. E aqui nessa opção 2 aqui, ó, selecionar o processador gráfico deste programa, você vem e seleciona gráficos integrados. Por padrão vai estar essa opção, use a configuração global. Você vem e coloca gráficos integrados, aplica, eu não vou aplicar porque a minha já está nessa opção, mas você aplica, assim que tiver aplicado, o programa ele vai carregar, você pode fechar ele e faz aquele mesmo processo. Se o OBS estiver aberto, você fecha ele, abre de novo. Se tiver a fonte de captura de tela, aqui você apaga ela e abre de novo, adiciona lá de novo. Se isso funcionar para você, beleza. Você pode começar a usar o seu OBS. Se não funcionar, tenha uma outra opção para nós tentar solucionar isso. Então, você vem aqui na sua área de trabalho, no seu aplicativo do OBS, onde ele estiver, clica com o botão direito e vai em Propriedades. Aqui nas Propriedades, vai abrir essa janelinha, você vem aqui na abinha de Compatibilidade e seleciona essa opção aqui, executar este programa como administrador. Porque às vezes, como você executa normalmente, o Windows ele não detecta que você quer gravar a tela. Então, você seleciona essa opção e dá um aplicar. Eu não vou fazer isso agora, porque para mim já está funcionando, então não tenho por que eu mudar. Eu vou cancelar, mas você coloca em aplicar e depois fecha a janelinha, aí faz aquele mesmo processo. Se estiver aberto o OBS, você fecha ele, abre de novo, apaga a captura de tela, cria uma outra e vê se ela vai reconhecer. Se não reconhecer, faz o mesmo, vem aqui de novo, propriedades, compatibilidade, e aí você marca essa opçãozinha aqui, ó, executar este programa em modo de compatibilidade, e você seleciona o Windows 7, seleciona essa opção Windows 7 e dá um aplicar, que aí ele vai tentar ver a compatibilidade com o Windows 7, por mais que você tenha o Windows 10, tá? Aí você aplica e faz aquele processo de fechar, abre de novo o OBS, que você já sabe como faz. Se essa opção também não resolver, se continuar uma tela preta depois de tudo isso, você pode tentar vir aqui até no YouTube e colocar aqui assim, ó, problema tela preta OBS Studio. Tem vários vídeos tentando explicar como resolver, são vários mesmo. Eu vi vários vídeos e todos eles dão essas opções e algumas outras opçõezinhas a mais que você pode tentar também.
mas não é garantido que funcione. Se não funcionou com essas três, assim, que são as principais, é difícil que funcione com alguma outra. Ele é um problema bem comum, que já tem várias soluções, mas nenhuma delas ela é certinha, nenhuma delas funciona corretamente para todo mundo. Se nenhuma das opções funcionar para você, eu vou mostrar agora a ferramenta do Xbox Game Bar, que é uma ferramenta que vem com o seu Windows 10 agora, que é para gravação de tela. Ela funciona mais, ela é voltada mais para gravação de tela de jogo, mas ela pode funcionar também para gravação de aulas ou de idioma com aplicativo, enfim. Como é que você usa essa opção? Essa opção do Xbox Game Bar, ela funciona exclusivamente para quando você está com o aplicativo aberto. Então, por exemplo, ela não funciona para quando eu estou aqui na minha tela de área de trabalho ou somente na minha tela de pastas aqui do Windows. Você tem que estar, por exemplo, com o Google aberto. Estando com uma tela do Google ou uma apresentação de slide PDF ou um Word da vida que você estiver mostrando para os seus alunos e tal, ela vai funcionar. E aí, como é que você abre ela? Eu estou aqui no meu Word, isso é uma tela normal. E aí, eu vou vir aqui na minha barra de pesquisa e vou digitar Xbox. E ele já reconhece, ó, quando eu digito Xbox, ele já reconhece Xbox Game Bar. Eu clico nele, ele vai ele vai estar assim, na verdade, de início, ele vai abrir só assim. E pode ser que abra uma outra janelinha aqui do lado, mas você ignora ela. Se ele tiver assim, vai ter várias opções. Então, o menu de widgets, que essa aqui não é importante. O áudio, que você pode configurar o seu áudio, que você vai capturar, tanto de microfones aqui, quanto de áudio do sistema mesmo. E aí aqui é a parte de capturar. Aqui a parte de desempenho ela não é importante, ela vai dar umas estatísticas apenas. E as outras partes também não são importantes, mas a parte importante é aqui em capturar. Clicando nessa opção, abre essa janelinha. Você pode ver que para mim, ó, essa janelinha ela funciona aqui, o botão de capturar tela, que é para tirar um print da tela. Então, é da mesma forma que vocês usam aquela ferramenta lá do Line Shot, você pode fazer por aqui, você clica aqui, ele vai tirar um print da tela. Mas a opção importante é essa opção aqui, ó, iniciar a gravação. Você pode ver que para mim ela não está disponível, ó. Eu passo por cima dela e aí não fica branquinho, entende? Por que que isso acontece? Muitas vezes por configurações de permissão do Windows. Então você pode ver, se tiver assim de não estar possível selecionar, você fecha aqui, clica aí para fechar esse menuzinho é só clicar em qualquer área da tela e aí você vem aqui no seu Windows e nas configurações. Aí, como você vai abrir suas configurações, depende de você. Mas você abrindo suas configurações, vai ter essa partezinha aqui de jogos, ó, Xbox Game Bar e tal. Você tem que ver se essa opção aqui, ó, essa primeira opçãozinha vai estar ativada. Algumas vezes ela vem desativada, então se ela estiver assim, você vem e ativa ela. Aí você fecha, tenta abrir de novo, Xbox Game Bar, capturar, continua sem estar disponível. Eu vou fechar de novo. Então, para mim, essa opção ela não está disponível porque eu já estou gravando a tela com o OBS Studio, entende? Então, digamos que eu estou aqui nessa tela, se eu vier aqui e abrir o Xbox Game Bar, a opção de captura tela não vai estar disponível porque eu já estou capturando minha tela com o OBS Studio. Mas para você, desde que, se você vier aqui nas suas configurações, jogos, e essa opção estiver ativada, para você ela deve funcionar. Então você está na sua tela que você quer gravar, por exemplo aqui do Word, né? Uma outra opção para abrir essa janelinha do Xbox Game Bar é você digitar a tecla Windows G, que aí ela vai abrir. Vai abrir, vai ficar escurinha, vai abrir o menuzinho. Aí você clica em capturar. E agora sim, não, por algum motivo, funcionou. Isso, ele é meio bugado às vezes, mas então agora sim ó, eu posso iniciar uma gravação. Quando eu clico aqui, ó, a gente pode ver que apareceu aqui, ó, início da captura. Então está capturando.
eu posso fechar essa janelinha e clicar fora e agora eu posso navegar pelo meu computador que ele vai estar gravando. Vai aparecer, vai ficar essa janelinha aqui parada aqui e contando o tempo de gravação. E aí eu posso navegar por várias telas, desde que eu não vá para a tela inicial, sabe aquela tela da área de trabalho, ou somente uma tela de explorador de arquivos. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Se eu minimizar, ó, eu estou no meu Google Chrome aqui, digamos que eu estava mostrando uns slides ou qualquer coisa. No meu Google Chrome eu minimizo ele. Tela do meu OBS Studio, eu minimizo ele. E aí a minha tela do Word. Essa é a última tela que eu tenho aberta. Se eu minimizá-la também, provavelmente vai parar a gravação aqui. Ó. Então, minimizei, veio para a área de trabalho e a gente pode ver, ó, clipe de jogo gravado. Ele tem esse nome porque ele é voltado a jogos, mas quando aparece essa mensagenzinha, quer dizer que a sua gravação que você estava fazendo, ela foi encerrada. Então, se você vier aqui no seu explorador de arquivos e vier aqui em vídeos e aqui na pasta capturas, aqui estão todas as capturas que você fez com essa ferramenta do Xbox Game Bar. Eu tenho várias aqui e sempre a sua última captura vai ser essa aqui, ó. Na teoria, a sua captura ela fica sempre por último, mas e o nome ele varia de acordo com o aplicativo que você estava gravando. Então, deixa eu ver qual que é a minha captura aqui. Tem outra aqui, ó. Você tem que ver o horário, ó. Esse daqui foi às 11h40, mas agora é meio-dia e 55. Esse aqui foi às 11h40. Ó, meio-dia e 53, ó. 54 segundos. Provavelmente essa é a minha última captura. Você tem que sempre ver. O nome ele vai variar de acordo com o seu aplicativo que você estiver usando, mas você tem que ver o dia, ó, por exemplo, dia 30/9, e o horário. Então, a meio-dia e 53, que foi a hora que eu terminei a minha última gravação, ok? Se você abrir aqui, vai aparecer a ferramenta aqui, a sua captura. Ó, você pode ver aqui, ó, quando eu estava capturando, aparecia aquele menuzinho aqui, ó, contando o tempo. Mas agora no vídeo ele não aparece, ok? Então, a ideia da gravação com o Xbox Game Bar é essa. Você nunca pode ficar somente com essa janela do explorador de arquivos ou configurações também, ela não funciona. Ou a janela ou aqui a sua área de trabalho. Você tem que estar sempre com algum aplicativo aberto. Aplicativo que não seja do Windows aberto. Então, um Word ou um Google Chrome. E ele sempre vai capturar toda a sua tela. Ok? Então, se eu apertar de novo a tecla Windows mais G, Windows G, vai abrir aqui, clica aqui e você pode gravar. Está gravando de novo. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, do microfone, ó, ele vai parar de capturar o meu microfone, ok? Clica aqui, ele vai voltar a capturar. Uma coisa interessante de eu falar para vocês é que quando eu tiver ó, sem aquele menuzinho aberto, que eu cliquei fora, ele fechou. Eu não posso eu não posso alterar essas configurações. Eu não posso parar de gravar ou eu não posso tirar o meu microfone. Eu tenho que apertar de novo o Windows G e aí sim aqui ó, liberou as opções para eu parar a minha gravação, ok? E aí eu posso clicar fora aqui ó, clipe de jogo gravado. Se eu vier aqui na minha pasta, aí eu tenho que ver de novo qual era o meu horário, ó, meio-dia e 57. Tem que estar por algum lugar aqui a minha gravação. 11 horas. E aí você tem que ver qual, ó, meio-dia e 56. Agora é meio-dia e 57, então provavelmente essa é a última gravação que eu fiz. Gravar. Tá Pronto. gravando de novo. E pode Se eu ver clicar nesse botãozinho que aqui, tem ó, do até o microfone, áudio no meu microfone, ok? Ó, me mutei. Vou clicar de novo, né? aqui ele vai Voltou, voltar ok? a capturar. Quando vocês estiverem utilizando esse software para gravação, essa ferramenta, lembrem, lembrem do que eu falei. Nunca deixem somente a tela da área de trabalho aberta ou somente assim do explorador de arquivos ou de uma tela de configurações, por exemplo.
que aí ele para a gravação nesse momento. Mas, se vocês, por exemplo, vocês querem mostrar uns slides para os seus alunos e tal, ou até uma tela do Word, você deixar sempre ela aberta, ele vai ficar gravando pelo tempo que você quiser, ok? Ah, a ideia é que você tenha sempre todos os aplicativos que você vai usar durante sua aula abertos e você fique navegando entre eles aqui, sem minimizar eles, ok? Eu acho que sobre a ferramenta era basicamente isso, ela é bem simples de usar. Então, ó, se eu tiver aqui na minha área de trabalho e eu der o Windows G, a opção de gravação não vai estar disponível. Mas eu estou aqui no meu Word e eu aperto o Windows G ao mesmo tempo, as duas teclas, a tecla do Windows e a tecla G, vai estar aqui a opção e eu posso iniciar minha gravação. Aí eu posso clicar fora dali e dar a minha aula do jeito que eu quiser. E para parar a gravação, Windows G de novo, abre o menuzinho e eu posso clicar nesse botão azulzinho aqui para parar a gravação. Se você não quiser usar esse atalho do Windows G, você pode toda vez que quiser abrir esse menu de gravação, você clica aqui e digita Xbox Game Bar. Abriu aqui, vai abrir o seu menuzinho e você pode alterar ou iniciar a gravação, ou parar, enfim. Eu só dei essa opção de atalho do Windows G porque ele é bem mais rápido, abre muito mais fácil. Então, pessoal, da minha parte era isso. Essa foi uma aula, ficou um pouquinho longa porque eu tinha várias coisas para falar para vocês, mas a ideia é essa, se a ferramenta do OBS Studio tiver com problema, não der para gravar com ela, vocês tentem essa ferramenta do Google Chrome, do Windows, perdão, que ela deve funcionar para vocês, ok? Então era isso, eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos e até mais.